Bom dia, pessoal. Só fazendo aquela recapitulaçãozinha básica da última aula, a gente viu algumas propriedades bastante importantes sobre a probabilidade, e propriedades essas que, por mais básicas que sejam, nos permitem entender fenômenos mais complexos, mais complicadinhos, que envolvam a probabilidade. Fenômenos esses que são aqueles que, no fundo, nós abordamos, que são os fenômenos aleatórios. Então, combinando-se aquelas propriedades simples, hoje a gente vai começar a ver alguns fenômenos um pouquinho mais complicadinhos, e tudo tendo em vista um ramo da probabilidade que a gente chama de distribuições de probabilidade, que são padrões de comportamento já matematicamente bem descritos, como modelos realmente de comportamento probabilístico, e que a gente, conhecendo uma gama desses padrões, tendo em vista um determinado fenômeno empírico sobre o qual a gente esteja querendo entender, tentamos adequar ou ajustar qual é o modelo que melhor se enquadra naquele fenômeno que nos está sendo apresentado. Então, no fundo, é como se fosse aquela questão de encaixe, aquela brincadeirinha que a gente estava falando do encaixe. Eu tenho vários padrões e tento ver qual é o padrão que melhor se encaixa no nosso fenômeno estudado. Obviamente que existem muitos tipos de distribuição de probabilidade. A gente vai ver algumas, as mais comuns, mas não perde a generalização possível que a gente poderia ter. A gente tendo em vista alguns desses padrões, e sabendo que existem outros, a gente tem pelo menos uma certa flexibilidade de entender os fenômenos aleatórios, pelo menos de uma forma o mais ideal possível. Obviamente que, como qualquer modelo, que a palavra é razoavelmente boa para isso, modelo está muito relacionado ao ideal, e a gente lida com as coisas reais. Então, por conta dessa dicotomia real versus ideal, nem sempre a gente pode acreditar cegamente num modelo. Esse modelo, obviamente, aproxima o melhor possível do nosso comportamento empírico, nosso comportamento real, mas a gente tem que ser sempre alertado de que não necessariamente aquele modelo ideal vai ser exatamente descritivo da nossa realidade. Tá? Então a gente vai ver alguns comportamentos tipo padrão, e com base nesses comportamentos razoavelmente padronizados, vamos tentar encaixar como que se comportariam os nossos fenômenos reais. Para isso, a gente precisa entender que cada tipo de variável, cada tipo de grandeza que a gente está avaliando com relação ao fenômeno, vai ter uma abordagem probabilística peculiar. Então, no nosso caso, a gente fica mais à vontade em lidar com modelos probabilísticos quando a gente está examinando variáveis do tipo quantitativos. Então, a princípio, a gente vai considerar esses modelos tendo em vista variáveis quantitativas. Óbvio que não se restringe apenas a variáveis quantitativas. Por exemplo, se eu tiver um fenômeno do tipo lançamento de uma moeda, cara e coroa, é um resultado completamente categórico, não tem quantidade nenhuma entre uma face e a outra, e existe um modelo probabilístico para ela, que no fundo vai ser igual a esse daqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, para uma questão de generalização, depois das nossas inferências, vamos considerar, nos restringir a variáveis quantitativas. Só que a gente viu lá desde o início que existem dois grandes tipos de variáveis quantitativas: as variáveis discretas e as variáveis contínuas. A gente viu até na ordem contrária, a gente começou com as contínuas, porque talvez fossem mais fáceis de a gente entender em termos físicos, e depois com as discretas. Aqui a gente vai inverter a ordem, vamos começar com as discretas para depois chegar nas contínuas. Porque aqui é mais fácil da gente entender primeiro as discretas. Mas, tendo em vista, obviamente, que, embora a ideia geral seja a mesma, a abordagem é um tanto quanto diferente entre esses dois tipos de variáveis quantitativas. Então, primeiro, para as variáveis discretas, a gente vai ver como que funcionam esses modelos
começando pelo mais simples possível, que seria a distribuição chamada uniforme. Essa distribuição uniforme sempre pressupõe equiprobabilidade entre os valores possíveis. Então, no caso de um lançamento de um dado de 6 faces, a gente sabe que o espaço amostral consiste nesses 6 valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um deles, a princípio, sendo um dado honesto, possui a mesma probabilidade que os outros. São todos eles equiprováveis. Obviamente, se a probabilidade de acontecer o espaço amostral é de 100%, como a gente viu numa das propriedades da aula passada, a probabilidade de cada um deles é 1/6 de 100%, ou seja, 1/6. Então, a probabilidade de 1 é igual a de 2, a de 3, a de 4, a de 5, a de 6, todas elas valendo 1/6. Graficamente falando, a gente poderia representar nesse desenho onde o meu eixo horizontal se refere aos valores, ao resultado do nosso fenômeno, onde a gente vê nitidamente o nosso espaço amostral destacado, e o eixo vertical se refere à probabilidade de acontecer cada um desses valores. Como são valores discretos, esse gráfico vai se dar por meio de raias. É um gráfico de raiado, onde cada uma delas possui uma altura correspondente à probabilidade de cada valor. Então, o valor 1 pode acontecer com probabilidade 0,16666, que é o 6. O 2, igualmente, o 3 assim também, todos eles até o 6. E, obviamente, a soma de todas essas alturas tem que dar 1. Tá bom? Isso é uma propriedade de qualquer gráfico de distribuição de probabilidades. Seja qual for a distribuição de probabilidade, a soma das alturinhas tem que ser 1. Tá? Justamente lançando mão daquela propriedade, se eu não me engano, propriedade número 2, que dizia que a probabilidade do espaço amostral acontecer é 100%. Não pode superar 100%. Até aí tudo bem, pessoal? E mais interessante também, uma coisa que obviamente deve ser fácil da gente perceber, mas é bom chamar a atenção. O fato desse gráfico ser raiado nos traz a ideia da discretização, ou seja, do fato da variável ser discreta. A probabilidade de acontecer 1 existe, é essa altura. Qual a probabilidade de acontecer 1,5? É 0. Eu entraria aqui, meu gráfico, vou tentar subir até algum lugar onde tem um gráfico. Não tem nada aqui em 0, está aqui embaixo. Então, eu jogo para a esquerda e chego no 0. Ou seja, é impossível acontecer 1,5. Assim como qualquer valor entre essas raias. Ou abaixo da primeira ou acima da última. Tranquilo até aí? Esse tipo de distribuição, chamada de uniforme, ela é uma distribuição razoavelmente simples, só que mais para frente a gente vai começar a entender um pouquinho até que ponto ela nos traz uma relação de incerteza. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas basicamente, essa seria a distribuição com o maior nível de certeza possível, dado um mesmo valor de variabilidade. Mas por enquanto, só assimilem essa frase que eu falei, mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Agora vamos chegar num fenômeno um pouquinho mais complicado. Nada assim absurdo, mas seria o fenômeno do lançamento de 2 dados. E o resultado desse fenômeno é a soma das 2 faces. Tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, 2 dados de 6 faces. E o resultado final é a soma. Qual o menor valor possível que pode acontecer? Não, qual o menor valor possível na soma dos 2 dados? 2. E o maior valor possível na soma dos 2 dados? 12. Então, o nosso espaço amostral refere-se a esse conjunto aqui de valores inteiros de 2 a 12. Nada menor do que 2 pode acontecer e nada maior do que 12 pode acontecer. Até aí tudo bem? Mas, se eu lançasse a pergunta para vocês, se o resultado fosse simplesmente acertar no valor final, em qual valor vocês apostariam? Se fosse um jogo de lançamento de dados, quem ganhasse a aposta levava a mesa toda. 8.
Quase, chegou perto. Não, você pode apostar onde quiser, de repente ganha até mais, né? Tem que ver qual a maior possibilidade. Qual que tem a maior probabilidade, exatamente. Qual que teria a maior probabilidade? Será que esses 11 valores possuem a mesma probabilidade de acontecer, tal qual no fenômeno anterior? E é isso que a gente vai agora tentar destrinchar. O que precisa acontecer? Agora vamos entrar mais microscopicamente falando, digamos assim. Quais são os resultados dado por dado que tem que acontecer para que na soma resulte 2? Tem que acontecer 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. E aí 1 mais 1 igual a 2. Exatamente. E sempre levando em consideração que nessa minha representação de números, valores possíveis, o primeiro, o da esquerda, se refere ao primeiro dado, digamos, eu tenho o dado vermelho e o dado amarelo. Tá? Esse aqui se refere ao dado vermelho, o primeiro, e o segundo se refere ao dado amarelo. Tá bom? Então, a única, digamos, combinação possível de faces que daria 2 como soma é 1 no vermelho e 1 no amarelo. Para dar o resultado 3, o que deveria acontecer? Dar 1 no vermelho e 2 no amarelo, ou 2 no vermelho e 1 no amarelo. Vocês concordam que são eventos diferentes? Dar 1 no vermelho e 2 no amarelo é diferente de dar 2 no vermelho e 1 no amarelo? Então cada um deles conta como um resultado, microscopicamente falando, peculiar. Ambos resultam na soma 3, mas são eventos diferentes um do outro. Tá bom? E assim por diante. Para resultar em 4, 1 no primeiro e 3 no segundo, ou 2 no primeiro e 2 no segundo, ou 3 no primeiro e 1 no segundo. Para o valor 5, 1 com 4, 2 com 3, 3 com 2, ou 4 com 1. Para dar 6, 1 com 5, 2 com 4, 3 com 3, 4 com 2 ou 5 com 1. No 7, 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2, 6 com 1. Para dar 8. Para dar 8, não tem como dar 1 em algum dos dados. Tem que dar pelo menos 2 nos dados. Então, 2 com 6, 3 com 5, 4 com 4, 5 com 3, 6 com 2. A gente começa a ver que o número de combinações diminui. E assim vai. Para o 9, 3 com 6, 4 com 5, 5 com 4, 6 com 3. Para 10, 4 com 6, 5 com 5, 6 com 4. Assim por diante até o 12, onde, de novo, apenas uma combinação é satisfatória, 6 com 6. Tá bom? Agora vamos tentar entender isso em termos de valor de probabilidade. Simplesmente as propriedades que a gente viu na última aula. A ideia é utilizar aquelas lógicas de e ou e as propriedades de associação dessas lógicas. O que significa dar esse valor 2? Se a gente for, entre aspas, colocar por extenso, significa dar 1 no dado vermelho e 1 no dado amarelo. Lógica E. Concordam com isso? Que tem a ver com a probabilidade da interseção e que depende da gente entender se esses valores são